Amados, é uma honra ministrar para vocês. É uma honra. Minha fama de bravo, a Sara que eu diga, o pessoal fala que seu pai, pela Luísa, né? Seu pai tem fama de bravo. Depois que me conhece, tem nada disso, né? Tanto que eu falava com o pastor Marlon, eu queria trazer um amigo para vir hoje participar do evento, né? E trouxe um amigo. Cadê meu amigo? Samuel, pega para mim um amigo aí. Eu não tenho fama de bravo, meu amigo que é bravo. Isso aqui, gente, ó. É para vocês não. Isso aqui é para dar um porrete no pecado. Certo? Não é brincadeira, nós vamos falar hoje muito sério. Isso aqui representa o porrete no pecado. Ok? Amém? Concorda comigo? Glória a Deus. Cinero, por favor. Se alguém levantar, você pode chegar na porrete. O pastor disse que pode. Ficar lá na porta, né? Na porta, lá, se for no banheiro, sair, tá armado, tá? Queridos, brincadeiras à parte, esse público não vai segurar meu computador. Esse computador é enjoado demais, nem o dono. Eu quero pedir para vocês que prestem muita atenção no que eu vou falar. Mas eu quero fazer um pedido diferente. Quem conhece aquele blogueiro do cabelo vermelho, cabelo azul, cabelo amarelo, às vezes quando pinta tudo até cor? Vocês conhecem? Quem conhece? Ninguém? Só uma pessoa que eu amo, 2, 3? Como é que ele chama, sabe? Felipe Neto. Eu não vou falar mal dele não, tá? Às vezes vocês estão achando, o presbítero vai falar mal do Felipe Neto. Não vou falar mal dele. Eu quero começar aqui citando ele como exemplo por um único motivo. Ele escreveu um livro, e nesse livro ele hesitou muito em escrever. Ele ficou muito tempo pensando em escrever esse livro, mas tinha medo. Qual que era o temor dele? Ele tinha medo de que ele falasse de pessoas que fossem agredi-lo. Então o livro se chama O Playboy Porradeiro. E ele disse que depois que escreveu esse livro, ele passou meses e ninguém nunca foi agredi-lo. Ninguém foi atrás dele. E ele falou assim, mas o que está acontecendo? Por que esse pessoal não veio me bater? Você sabe o que é o Playboy Porradeiro? É aquele que vai para festa, para balada, briga com todo mundo. Se você olhar para ele, para a namorada, ele comprou briga. Se você olhar para a mãe dele, para o cachorro dele, ele quer brigar. Esse é o Playboy Porradeiro. Então ele conta que ficava com medo do Playboy Porradeiro quebrar ele de porrete, né? Depois que ele fez o livro. E ele não apanhou. Você sabe por que ele não apanhou? Quem arrisca o palpite? Por que ele não apanhou? Ninguém nem viu esse livro, né? Ele não apanhou por um único motivo. O Playboy Porradeiro não sabe que ele é Playboy Porradeiro. Às vezes nós estamos na igreja e não sabemos que o remédio que vai ser aplicado é para nós e que nós somos os doentes. Às vezes nós estamos na igreja e o pregador começa a falar e você faz o quê? Olha para o seu vizinho, lembra da sua vizinha, lembra da mamãe, do papai, do vovô, do tio, do primo, do cunhado, principalmente cunhado. Cunhado é certo que vai tomar pancada, né? E não se lembra de olhar para si mesmo. Vocês compreenderam? Então a primeira coisa que eu quero pedir para você nessa noite, em razão do tema, é que, por favor, não olhe para o lado. Não aponte o dedo para o seu vizinho. Quando eu falar certas coisas aqui, mesmo que você identifique isso nas pessoas, comece a tentar identificar isso em você. Você não vai fazer isso aqui, ó, porque o dedo que aponta tem 3 contra si e Deus por testemunho. Nós não somos juízes. Nós estamos aqui para nos policiar e aprender. Amém? Concordam comigo? Dá tempo de ir embora. Alguém quer sair? Eu deixo. Cinero, pode deixar sair. Ok? Fale agora ou cale-se para sempre. Então ninguém saiu, vamos seguir. Então, querido, a primeira questão que nós vamos discutir aqui é o que está na Bíblia. Vou pedir para poder passar ali o slide. É rapidinho. Os primeiros slides são difíceis, são chatos. Depois vocês vão compreender bem e vão gostar do tema. Nós estamos falando de fofoca, certo? Então, o primeiro slide, 1 Coríntios 11, versículo 28, fala assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. E lá no 31 fala: porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados.
Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. A gente usa esse versículo na administração da Santa Ceia, ok? Então a gente fala, você está em pecado? Não deixa de ser não, julgue-se a si mesmo. E aqui o contexto é esse. Mas eu quero aproveitar essa palavra para dizer, você hoje, nessa noite, vai apontar para você mesmo. Vai olhar para o seu interior e tudo que for falado, você vai falar, é para mim, eu preciso mudar. Amém? Temos esse acordo? Então, glória a Deus. Pode passar o slide. Os primeiros são complicados, depois vocês vão compreender bem, e eu quero que vocês participem, tá bom? E participar vai ser premiado. É o tema fofoca, a chapa vai esquentar. Fofoca. Mas fofoca tem um equivalente, o equivalente no judaico. O que é fofoca? Lashon Hará. Isso não me foi revelado, eu estudei muito, não foi pouco, não, muito. Eu vi muito vídeo, eu li muito sobre essa questão do Lashon Hará. A primeira vez que eu ouvi falar do Lashon Hará, eu fiquei impressionado. Por que eu fiquei impressionado? Porque eu tinha 23, 24 anos de igreja e nunca havia sido falado para mim a respeito do Lashon Hará. Já havia falado de fofoca, sim, Tiago, não conhece, outras palavras na Bíblia, porém nunca havia ouvido falar do Lashon Hará. Quando eu ouvi um pequeno vídeo, eu falei, eu vou estudar isso aqui. E eu tomei um susto, um choque muito grande, porque eu descobri que eu era o pai da fofoca, segundo o Lashon Hará, segundo a cultura judaica. Tá? Nós temos o Lashon Raton, ou Raton, eles falam, que é a fala boa, a língua boa, e temos o Lashon Hará, que é um problema muito sério que nós vamos agora trabalhar. Lashon Hará significa Lashon, língua, Hará, mal, ou mal com L ou mal com língua maledicente. O que é uma língua maledicente? É a língua que fala mal. Mas fala mal de quê? Fala mal de pessoas, fala mal da igreja, fala mal da liderança, fala mal do pastor, fala mal do vizinho, fala mal de tudo. Língua maledicente. É muito comum no meio acadêmico e jovem falar mal do governo. Fora fulano, fora ciclano, fora beltrano. Lashon Hará. Nós não temos autoridade para poder fazer isso. Acreditem. Então, quando você fala em Lashon Hará, nós estamos falando de, olha só, é uma doença da alma. Doença. Quem pratica Lashon Hará é doente da alma, segundo os estudos judaicos. E o Lashon Hará, ele tem umas peculiaridades um pouco doloridas. Primeiro, a pessoa que pratica normalmente é um playboy porradeiro. Quem pratica não admite que pratica. Quem fala mal não sabe que ele está doente da alma. E aí, nós temos que tentar identificar isso. Como é que eu identifico isso? Como é que eu trabalho isso? Eu tenho que passar a me analisar. E foi um choque muito grande, eu disse no começo, porque eu comecei a me analisar. Eu era um lachoneiro, haradeiro de marca maior. Em algumas culturas cristãs aí, não evangélicas, eu acho que eu secava a pimenteira. Vocês estão entendendo? Isso foi um choque muito grande para mim, porque eu pensei, poxa, há 20 e tantos anos na igreja, eu não entendi, não compreendi até hoje o que eu posso, o que eu não posso, o que está certo, o que está errado. E eu achava que eu estava certo. Eu era um playboy porradeiro. Vocês estão compreendendo? Até aqui está dando para entender? Então, nós precisamos entender que eu preciso fazer uma autoanálise para entender, para compreender e aceitar quando eu estou errado. Tem pessoas que não aceitam de jeito nenhum. Não aceitam. Não, eu estou sempre arrasando. Certo? Daqui a pouco vocês vão identificar isso em vocês. Eu quero só saber se até aqui vocês compreenderam. Então, qual que é a palavra que nós estamos aprendendo hoje? Lashon? Lashon Hará. Fofoca significa Lashon Hará. Passando no slide, o Talmud é uma coletânea de ensinos que os judeus utilizam. Eu gosto muito de estudar. Estudar que eu falo assim, eu não gosto de fazer pregação sem estudar a palavra. Eu já vi muita besteira, muita gente fala besteira porque não estudou a palavra. Eu gosto muito de palavra no contexto. E quando eu fui estudar um pouquinho para entender a cultura judaica e chegar nisso aqui, eles falam muito do Talmud. O Talmud é uma coletânea de livros sagrados. Assim como eles têm o Pentateuco como livro sagrado,
ou a mezuzá, que é aquela caixinha que eles colocam na testa, eles têm o Talmud. Então essa coletânea de livros de ensinos de ética e de moral, ela traz algumas coisas sobre o Lashon Hará, sobre a fofoca. Ela traz alguns puxões de orelha e algumas advertências dizendo: olha, o Lashon Hará é um pecado, ou é, na verdade, um sintoma de um pecado, de uma doença que está impregnada na alma da pessoa. E nos anos antes de Jesus, nos tempos de Moisés, isso se manifestava na carne. Nós vivemos no tempo da graça, mas naquela época se manifestava na carne da pessoa. Então, Talmud ele fala isso. Tem o tratado de Araquim, 15b, diz assim: diz o Eterno. O Eterno é a palavra que eles usam, a denominação que usam para Deus, tá? Diz o Eterno a língua: todos os outros membros do corpo humano estão na parte interior, enquanto tu estás na parte exterior, na boca. Mas ainda te encerrei entre duas paredes, uma matéria dura, como os ossos, os dentes, e uma carne, os lábios. Conhecendo o poder total da língua, o Todo-Poderoso encerrou duas portas. Então, aqui eles tratam a língua como um órgão que tem acesso à parte externa, mas porém ela tem duas trancas: os dentes e os lábios. Interessante, né? Bacana ser. Alguém quer perguntar alguma coisa? Entendeu? Está entendendo? Se tiver dúvida, fala, por favor. É participação mesmo. Então, partindo daí, nós entendemos que a língua é algo que tem que, à medida do possível, ficar trancada. Quem fala pouco, peca pouco. E aí eu descobri que eu falava muito e pecava muito. Por quê? Porque eu achava que podia sair falando. É normal. Não é normal. Tiago 3, esse livro é famoso, todo mundo quando vai pegar sobre fofoca fala de Tiago. Tiago 3, no versículo 6, fala assim: a língua também é um fogo como um mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros e contamina, presta atenção, contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Qual que é a palavra? Está lá? Inferno. Está falando que a língua ela é inflamada pelo inferno. Presta atenção em mim aqui, não fica olhando para o Lucas, para o Luana. 9, aí Tiago 3:9. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Você vem para a igreja, você está aqui, está cantando, impressionante, e pelo amor de Deus, e glória a Deus, eu vou louvar, eu vou cantar, e fala bem, e ora com um, com o outro, e você sai e começa a falar: você viu o que aquela menina fez lá dentro? Você falou o quê? A pessoa falou o quê? Aí você começa a falar dela. A roupa dela, nossa, está um escândalo. E aí, você está louvando a Deus, bendizendo a Deus, e mal saindo da igreja, às vezes faz até aqui dentro, começa a falar o que não deveria falar. É muito comum, dentro da igreja, a gente falar da liderança. Isso aconteceu comigo. Liderança, no sentido, eu não concordo com isso, eu concordo com aquilo. Então, o que você tem que fazer? Depois que eu aprendi, quando eu tinha alguma coisa para conversar, eu várias e várias vezes sentei com o meu bispo. Meu bispo pode me atender hoje: olha, está acontecendo isso, eu estou pensando nisso, nisso e nisso. Porém, é muito comum as pessoas falarem por trás. O pastor Marlon, por exemplo, chegou agora. Estou 20 anos na igreja, esse rapaz aí só porque a agenda do bispo Raimundo já está lá na liderança, está lá mandando e desmandando. Opa, isso é Lashon Hará. Vocês estão falando mal do líder, constituído por Deus, autoridade constituída por Deus nas nossas vidas, e nós temos que nos submeter. Isso acontece. Aí vira alguém e fala assim: mas o Rogério e a Carla, cadê o Rogério e a Carla? O Rogério está no som, a Carla está aqui. Chegaram agora, o que é isso? Estão querendo andar no ônibus na janelinha? Eu estou aqui há tantos anos, desde a época do pastor Lúcio, antes dele, inclusive o pastor Kleber, e agora eu estou de lado, mas os dois chegaram agora. Mas e a disponibilidade e a disposição? E o preço que eles estão pagando por isso? Na verdade, o Lashon Hará é uma doença na alma que a pessoa começa a criticar, muitas vezes motivada por inveja, por cobiça própria, mas também não está disposta a mudar, a fazer as coisas. Vocês compreenderam? É óbvio que eu não vou perguntar para erguer a mão aqui que já se identificou, mas a pergunta que eu faço para você no íntimo: vocês já conseguiram começar a identificar vocês aí como os playboys porradeiros? Como aqueles que fazem o erro? Já? Amém. Então nós temos que aprender que com a língua nós amaldiçoamos, mas bendizemos. Mas a palavra diz que
árvore que produz bons frutos, ela é conhecida pelos seus frutos, né? A árvore boa é conhecida pelos bons frutos, mas a árvore má pelos maus frutos. E a árvore boa não pode produzir frutos bons e maus. Então, se isso está acontecendo, tem algo para ser curado. Vocês estão concordando comigo ou não? Então precisa ser trabalhado. Eu me julgo um doente na alma, eu me julgo um pecador. O que eu preciso fazer? 1 João 9. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, não vou falar agora não. Então, se eu me identifiquei como fofoqueiro de marca maior, o que eu tenho que fazer? Começar a entender que eu estou errado. Reconhecer que eu sou um doente. Quando a pessoa está numa clínica de internação, cara, qual é o primeiro passo? Admitir, né? Para poder ir para a clínica. Todos viram o testemunho da Carla, sabem o que nós estamos falando. Então, se você admite que tem um problema, você vai procurar solução para esse problema. Amém? Ok? Pode passar. Salmo 1:1. Eu vou dar um presente para quem, um prêmio para quem falar aí para mim, do 1 até o 3, de cor salteado. O 1 vocês estão lendo lá, beleza, eu quero saber o 2 e o 3. Bem-aventurado o homem que não anda segundo. Vem cá, eu vou sair da câmera, vem cá. Quem manda colocar o prêmio primeiro? Não, tem um prêmio. O 1 você está pegando de graça. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, tudo quanto ele faz será bem sucedido. Glória a Deus, gente, merece palmas. Tá? Merece palmas. Cara, por favor, nessa bolsa aqui tem um pacote de bombom. Abre, por favor, tira um para ele. Vocês entenderam? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Daqui a pouco você pega o seu prêmio lá. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. O que é isso? Tem uma dinâmica aí, então, o que é assentar a roda dos escarnecedores? Vamos lá, vamos participar, gente. O que é isso? O que é assentar a roda dos escarnecedores? Alguém dá um palpite aí? Sobre isso, galera, esses dias aí. Gente, vamos lá. Porque a fofoca ela não é somente ativa quando você fala, mas também quando você ouve. Certo. Mais alguém? Se assentar a roda dos escarnecedores é algo que nós fazemos todos os dias, né? Quando tem um grupinho reunido. Sabe como é que funciona? Você vai para a casa da sua mãe, final de semana, domingo, dia das mães chegando. E aí senta um irmão, senta um primo, um cunhado e começa a falar: você viu lá o que aconteceu com fulano e tal? Isso, e começa a falar dessa pessoa. E começa a escarnecer sobre essa pessoa. Vocês estão entendendo o que é escarnecer? É você falar mal da pessoa. E quando você se senta à roda dos escarnecedores, você está fazendo exatamente o que o Salmo 1 está dizendo. Contrário. Bem-aventurado o homem que não se assenta à roda dos escarnecedores. Então quer dizer que o presbítero está dizendo que eu não posso mais me assentar na reunião da família do Dia das Mães porque eles vão falar mal? Não, lógico que não. Eu reúno com minha sogra, com minha família, né, todos os anos, amanhã é dia. E aí se alguém começa a falar, eles já olham para mim. Sabe por que eles olham para mim? Porque eu já preguei para todos eles sobre Lachon Hará. E aí um deles sempre fala assim: Lachon Hará, e já olha para mim. Teve vezes eu levantar e falar assim: não participo, estou saindo. Vocês estão entendendo? Sabe por quê? Porque é melhor eu agradar a Deus do que aos homens. Vocês concordam comigo ou não? Então, assentar a roda dos escarnecedores é quando você senta e começa a falar mal das pessoas. Quando você começa a tramar alguma coisa. E a palavra é contra. Está dizendo: não façam isso. Sabe por quê? Porque existem consequências. O pecado gera o quê? Todo mundo sabe. A morte. Preto, né? Eu vinha de branco e pus a camiseta branca para vir, conforme achei que a liderança estava de branco, de repente eu falei: não, eles gostam de vestir preto, eu vesti o preto. O preto é a morte, né? O vermelho é o sangue de Cristo, sobre a morte. Então, quando nós nos assentamos à roda dos escarnecedores, nós podemos estar pecando, e às vezes sem saber. É possível pecar sem saber? Existe pecado sem consciência? O que vocês acham? Existe crime, homicídio por omissão.
Isso na figura do direito, né? Quando a gente fala em pecado, existe pecado que nós cometemos sem saber, ou por omissão, ou porque realmente não fomos alertados. Vou dar um exemplo aqui, a história de Abraão e Sara. Abraão, ele estava com Sara no deserto, e aí veio o emissário de Faraó, e ele fala para Sara o quê? Sara, se perguntarem, eu sou seu irmão, não fala que eu sou seu marido não, porque vão me matar. Certo? Vocês conhecem essa história ou não? O que aconteceu? O Faraó pegou Sara e levou, falou, não, eu quero essa mulher, ela é bonita. No meio da noite, Deus fala com ele, o que você está fazendo, rapaz? Essa mulher é casada, você está em pecado. E aí o Faraó acorda desesperado e chegou para Abraão e falou assim, peraí, você está me pondo em pecado, porque você mentiu para mim, você falou que era irmão dela, você é marido. E o Eterno, o Altíssimo, já me cutucou e mandou te mandar embora. Vai embora, pega ouro, pega riqueza e vai embora. Ele estava em pecado sem saber que estava pecando. Por quê? Porque ele foi vítima de uma mentira. E vocês, e nós podemos fazer isso, pecar também, por participar da roda dos escarnecedores, por mentir, ou implicitamente não manifestar, ou porque eu posso falar uma coisa que não é verdade e você pode acreditar, você está caindo no pecado. Então, na verdade, nós temos uma situação que nos convém prestar atenção no que nós fazemos no dia a dia. Importa agradar a Deus. Só ouviu um Deus, né? Importa agradar a Deus, não aos homens. Se o pastor Marlon não estiver pecando, é o problema dele com Deus. Se você tiver coragem de chegar nele, ora a Deus, fala, pastor, eu não estou concordando com isso. Porém, não é lícito que você fale mal dele. Vocês estão entendendo? Olha no olho dele, fala assim, pastor Marlon, não gostei daquilo, o que o senhor me diz? Mas não fala mal dele, não. E digo mais, se for alguém falar mal de quem quer que seja para você, fala assim, não quero ouvir. Porque importa agradar a Deus. Vamos passando? Vai ser rápido, está quase acabando. Salmo 101:5 diz, aquele que difama o seu próximo, eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo, de coração soberbo, eu não tolerarei. Aquele que difama, o que é difamar? Difama, falar mal. Se você fala mal de uma pessoa, a palavra está dizendo, eu o destruirei. Cuidado, você pode dormir e acordar. Doeu? Vou repetir. Aquele que difama o seu próximo, eu o destruirei. De quem que é a vingança? A vingança pertence ao? Gente, a vingança pertence ao Senhor. Deuteronômio 27:24 fala assim, maldito aquele que ferir ao seu próximo em oculto. O que é ferir o próximo em oculto? Ferir o próximo pessoalmente, você pegar uma espada, uma faca, pegar e ir lá e dar um murro na pessoa, ou falar coisas, porque às vezes a língua também fere. Mas ferir o próximo em oculto é quando você está falando mal da pessoa. Puxa, olha o que a palavra fala, maldito. É maldição para a sua vida. O doente do Lashon Hará, o doente da alma que pratica o Lashon Hará, está trazendo maldição para a sua vida. Eu tomei um susto tão grande quando eu comecei a entender e compreender a importância disso, que, sabe, que aquilo mexeu comigo. E eu falei que muitas pessoas seriam curadas essa noite, curadas de alma. E é isso que nós queremos de você hoje. Desde que você admita que pratica ou praticou o Lashon Hará. Depois vocês vão entender as consequências de você reconhecer isso. As consequências boas, os bônus, né? Existem os ônus e os bônus. Passando mais um pouquinho, Provérbios 6:16 e o 19 diz assim: estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina. Deus abomina. Deus odeia 6 pecados, mas a 7ª, sabe, deve causar uma algeriza em Deus. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal. E olha só o 19: a testemunha falsa que profere mentiras. O que é testemunha falsa? Aquela que fala mal de coisas que não são verdade.
Eu tive uma situação com um irmão que eu amo aqui na igreja, em que uma pessoa me ouviu falar uma coisa, entendeu uma coisa diferente, ou na maldade falou outra coisa para esse irmão. E ele ficou com a cara virada para mim muito tempo. Depois de muito tempo eu descobri o que foi e fui lá falar com ele. Não é verdade. E houve cura depois da pregação do Lashon Hará. Porque eu falei, cuida do fulano, a pessoa entendeu, cuidado com o fulano. Testemunha falsa. E causou um problema muito sério. Criou contenda entre irmãos. É abominável aos olhos de Deus a testemunha falsa. Não é à toa que os 10 mandamentos constam o quê? Fala exatamente do falso testemunho. Amém? E aí ele termina dizendo lá no 19: e o que semeia contendas entre irmãos, esse Deus abomina. Deus abomina. Fulano falou de ciclano. Aí o outro falou, não, Beltrano falou de... Amados, eu já pratiquei isso, eu estou reconhecendo para a minha vergonha, eu estou confessando para vocês que eu já pratiquei isso. Eu já quase coloquei pessoas em fria, e já coloquei pessoas em fria por causa disso. O dia que eu entendi isso, que eu confessei, o bônus, na manhã seguinte, eu fui para Goiânia no dia de manhã trabalhar, peguei o carro, e o trânsito é sempre muito complicado. Chegando em Goiânia no horário que eu chego, normalmente é muito complicado. Naquele dia não tinha um carro à frente, parece que tudo abria. Foi um dia feliz, na hora de voltar não teve um engarrafamento. Eu sempre fico uma hora e meia esperando para entrar e sair. Mas a consequência boa da confissão foi que eu fui aliviando, de tal forma que eu andava, as coisas estavam abertas. Vocês estão entendendo? Quem pratica o Lashon Hará, ele é visto por Deus de uma forma abominável o pecado que ele comete. O pecado que ele comete é visto de forma abominável. Quem pratica esse tipo de Lashon Hará e semeia contenda entre irmãos. Você fez isso? Tempo de correção. É tempo de pedir perdão. É tempo de curar a alma. Enquanto ainda há tempo. Enquanto ainda há tempo. Vocês estão tendo uma oportunidade única. Eu demorei 22 anos para poder ouvir falar isso, eu que corri atrás. Certo? Então aproveitem essa noite para corrigir isso, para mudar isso, para que Deus possa mudar na alma de vocês, para que vocês saiam daqui purificados, modificados. Compreenderam? Até aqui está tudo certo? Agora nós vamos partir. Pode passar lá, por favor. Preste atenção nisso aqui. Quando nós estudamos o Lashon Hará, nós estudamos um negócio chamado Parashá Metzorá. Parashá Metzorá. O que é o Parashá Metzorá? É uma doença chamada lepra. Nos tempos de Abraão, de Isaac, de Jacó, nos tempos de Moisés, era muito comum ouvir falar em lepra. Lepra era a doença da vez. A pessoa que tinha lepra, ela era excluída do convívio social. Ela era levada para um buraco e ficava lá fora da aldeia, e de vez em quando alguém ia lá e jogava comida para eles lá de cima e eles morriam à míngua. Parashá Metzorá. E era comum isso acontecer com quem praticava Lashon Hará. Existe uma Parashá Metzorá específica do Lashon Hará. E os judeus, eu ouvi um estudo hoje de manhã, me preparando para a noite, e esse estudo, um rabino dizendo isso, que a lepra ela vinha de tal forma que ela contaminava a casa da pessoa, nas paredes. A mancha parecia grande, não tinha como a pessoa esconder no corpo nem na casa. E quando havia expiação do pecado e havia cura um ano depois, quando essa pessoa já declarada imunda porque tinha lepra, o sacerdote ele ia lá, olhava para a pessoa, e isso está em Levíticos 14, 1 ao 7, no livro judaico tem outro nome, não é Levítico, 14, 1 ao 7, e aí o que eles falam? Um ritual, pode passar para mim por favor, nós vamos entender o ritual. Na Bíblia não tem nada que não tenha significado. Existia um ritual de purificação. Esse ritual de purificação, ele envolvia pássaros, todo mundo sabe que a expiação era feita com rolinhas brancas, rolinhas, pássaros. Ele envolvia carmesim, e sopo e cedro. Na Bíblia não tem nada figurado, não existe um sentido. Então, primeira pergunta que eu faço, quero que responda: por que os pássaros? Alguém arrisca? Símbolo de paz?
Libertação? Certo, vocês estão certos. O que mais? O ritual era assim, um pássaro morria, ok? O outro era libertado, depois de fazer o ritual. Mas o pássaro, ele tem um negócio interessante. Já ouviram falar do barulho que o pássaro faz? Chiurear. O que o pássaro faz o tempo todo? Ele fica chiureando. Ele chiureia, né? Ele fala o tempo todo. O tempo todo. Então, um pássaro representava o chiurear, o falar o tempo todo. Eles pegavam um dos pássaros, cortavam ele, a cabeça, derramavam o sangue dele em uma vasilha, certo? Aí, eles pegavam o carmesim. O que é carmesim? Alguém sabe o que é carmesim? Carmesim é um verme pequenininho. Tem um copo lá que tem um carmesim. Aquele verme vermelho, eles tiravam a tintura para poder pintar roupas. Hoje, óbvio, não usa isso mais. Mas eles usavam o carmesim. Derramavam o carmesim, o verme, dentro da vasilha, pegavam o pássaro, cortavam a cabeça, jogavam o isopo. O que é isopo? Alguém já leu isso? Faz-me alvo como a neve, limpo com isopo. Vocês já leram isso? Ninguém leu, gente. Vocês precisam ler a palavra. A fé vem por ouvir a palavra. Vocês precisam ler. Chicote não mesmo. Não estou falando brincando, não. Sem leitura ninguém vai conseguir aprender, não. Não adianta você achar que vai chegar aqui e, impressionante, o amor de Deus, e não lê a palavra. Eu estou sabendo disso que eu li, eu estou puxando a orelha para vocês, porque a palavra diz que Deus corrige a quem Ele ama. E quem recebe a correção é amado por Deus. Me perdoe se está doendo, mas é para doer mesmo. Tem que ler. Isopo, ou isopo, é uma planta que é usada como desinfetante. Então, quando a palavra fala, faz-me branco como a neve, alveja-me como isopo, ele está falando que nós somos um mal tão grande que somos infectados, nós precisamos ser desinfetados. O isopo é para poder passar, está na ferida. O isopo? O isopo é uma planta que eles usam para fazer um desinfetante. Nós somos, como seres humanos, impuros por natureza. Então, eles usam o isopo para fazer um desinfetante para desinfetar. Eles usavam o isopo na vasilha como desinfetante. Então, eles jogavam o verme, a rolinha, pombo sem cabeça, já morto, o sangue dele derramado na vasilha, derramavam junto com o isopo e aí vinha o pau de cedro. O que é cedro? Cedro é uma madeira que usa para fazer móveis. Cedro é uma madeira boa para móveis, é uma árvore enorme. Naquela época se falava muito do cedro do Líbano. O cedro é uma árvore grande. Naquela região, então, uma árvore cedro é uma árvore enorme. Então, o que representa o cedro? Alguém arrisca? Quem acertar vai dar um bombom. Não. Ninguém arrisca, gente. É um bombom. Só de valsa. Não. Ninguém vai arriscar, gente. Vocês estão com vergonha? Cedro é uma árvore imponente, grande, arrogante, representa a arrogância humana. Então, para os judeus, o cedro é a arrogância do ser humano. Ela é grande e imponente. Então tem um lado bom. Todas essas figuras têm um lado bom e tem um lado ruim. Então nós temos o pombo, que tem que ser espiado, tem que ser morto. Temos o verme. E o verme, na Bíblia, é usada essa palavra verme é usada várias vezes. Nós temos aí o exemplo de Deus chamando Jacó de vermezinho. Será que Deus estava querendo humilhar Jacó? Ou não? Nós temos aí Davi também se comparando com o verme. Mas o verme, ele tem uma qualidade boa. O que é a qualidade do verme? Vamos pegar o exemplo de Jacó. Qual a qualidade boa do verme? Humildade. Ele é pequenininho, humilde. Mas quando Deus fala a respeito do verme e chama Jacó de verme, ele fala para Jacó que Jacó seria usado e compara com o verme. Mas por quê? Qual é a qualidade boa dele além disso? Além da humildade? A boca, que é uma qualidade ruim para nós humanos quando falamos de Lashon Hará, mas um vermezinho é capaz de comer uma árvore daquela inteira. Pela nossa boca nós podemos amaldiçoar, mas podemos abençoar.
Pela nossa boca nós podemos fazer a diferença. Vocês estão compreendendo? Então, na verdade, na palavra não tem nada que não tenha um sentido lógico. Feita essa mistura do sangue do pombo, do carmesim, do hisopo, do pau de cedro, o que eles faziam? Eles pegavam, banhavam o outro pássaro vivo e soltavam. E o que representava isso, gente? Alguém? Vocês estão acanhados, hein? Purificação, libertação, o pássaro livre, liberdade, curado, espiado do pecado. E aí eles pegavam, chamavam a pessoa que tinha sido curada do Lashon Hará, ou melhor dizendo, do Parashá Mitzorá, da lepra, levavam para fora da aldeia, está lá em Levítico, depois vocês dão uma olhada, 14:7. Aí eles levavam, passavam a lâmina na pessoa, tiravam os pelos da pessoa, e aí davam um banho com essa mistura. Essa pessoa tinha que passar por um banho com essa mistura que representava a cura dele e a liberação, purificação. A partir daí ele podia voltar a conviver no meio social. Porém, sabendo que o Lashon Hará pode voltar, se a pessoa não fizer a parte dela. Compreenderam aí? Tem quanto tempo de pregação já? Ou melhor, falta quanto tempo ainda? Eu não marquei? 5 minutos, vou tentar. Acho que não dá não. Mas vocês querem que eu pare agora? Eu paro. Chicote longo é bom de vez em quando, gente. Aqui nós temos uma situação interessante. Quando você abre essa imagem, tenta analisar, o que eu quero mostrar para vocês? Vou dar um exemplo de Lashon Hará, certo? E o prejuízo que o Lashon Hará pode causar. Havia um pastor. Esse pastor, ele estava meio gordinho, bonitinho assim, em forma como eu. Vocês podem rir, não tem problema não. O ovo também tem forma, viu? É redondo, mas tem forma. Vocês estão rindo, né? Tá bom. É assim. Esse pastor estava em dieta e ele chegou um dia numa banca e foi pegar uma maçã para comer. Cacau tá rindo, né, Cacau? Estou vendo, viu? Brincadeira. E aí ele pegou a maçã e foi pagar. E o dinheiro que ele tinha não dava, porque na verdade assim, era muito alto porque não dava troco. Aí ele combinou, falou, olha, eu vou passar aqui todos os dias, vou pegar uma maçã. Vou pegar essa maçã e vou comer todos os dias. Então vou pagar para você 30 maçãs. Beleza? Ok, né? E aí no dia seguinte ele passou, foi na banca pegar uma maçã. Um funcionário desavisado que estava lá na banca, vendo aquilo, e falou assim, olha, esse pastor aí pegou, foi embora, não pagou, história estranha. No outro dia, o que ele tinha que ter feito? Chegado no pastor e falar, pastor, parece que ele pegou uma maçã, pagou, e eu tenho que passar conta pro meu chefe, né? Meu patrão. Não, o pastor foi lá, pegou a maçã, cumprimentou e foi embora, não falou nada. De repente, a igreja desse pastor começou a diminuir de pessoas. Menos pessoas começaram a frequentar. E ele assustado, todo dia passava a pegar a maçã. Um dia, ele perguntou para todos que estavam lá, os poucos que ainda estavam na igreja, o que está acontecendo, por que nossa igreja diminuiu? Alguém deles assim, veio acanhado e falou, pastor, que o pessoal disse que não quer frequentar a igreja de ladrão. Eu falei, mas como assim ladrão? Eu falei, não, porque o senhor rouba maçã todos os dias no mercado. Eu falei, como? Eu falei, o senhor rouba todos os dias. Eu falei, não, gente. Aí foi explicar a situação. Aí ele chegou lá e chamou o funcionário, chamou o dono da banca. Ele falou, olha, eu já paguei as maçãs para você? Pagou antecipado sim, o senhor pagou. Eu falei assim, pois é, o seu funcionário está falando que eu estou roubando. E o resultado disso é que muita gente saiu hoje da igreja e está no mundo, por culpa dele. E ele, pelo amor de Deus, o que eu faço? Agora você vai atrás do prejuízo, tentar desfazer. E tentar desfazer o mal feito, quando é falado, é um negócio complicado. É como você pegar papel e jogar de cima da montanha e aí depois você fala, vai e junta tudo. Não tem jeito. Eu ia contar uma outra história, mas eu não vou, mas não delongar, estamos quase acabando. Passa para mim, por favor. Olha o prejuízo. Muitas pessoas saíram da igreja, saíram da santidade, foram para o mundo porque achavam que o pastor estava roubando e era um Lashon Hará. Eu quero chamar aqui 20 pessoas, por favor. Leandro, tira para mim essa caixa dali e essas duas lâmpadas, por favor. Eu quero 20 pessoas. Pelo menos 10 homens e 10 mulheres. Aqui em cima, por favor. Você consegue me acompanhar aqui, César? Cara, se quiser filmar, filma. Quero 10 homens e 10 mulheres. Quero que vocês façam uma fila aqui. E vocês todos prestem atenção nisso. Rogério, vem cá. Quero que você participe também. Deixa a Carla filmar essa dinâmica. Ali está filmando também, mais ou menos. Começa aqui, ó. Primeiro vai ficar aqui onde eu estou. Aí vocês vão ficar em fila indiana apontando para lá. Aqui onde eu estou. Vem cá. Vira para lá.
Mistura mulheres e homens, ok? Mistura mulheres e homens. Não quero mulher perto de homem, vamos variar. Por favor. Vocês prestem atenção na dinâmica aqui, que isso aqui é algo muito sério. Vocês já brincaram de telefone sem fio? Na minha época, a gente brincava de telefone sem fio. Encaixa aqui, Rogério. Entra aqui. Entra aqui, ó. Entra cá, Na minha época, a gente brincava de telefone sem fio. Hoje em dia, a gente brinca de celular. Celular tem imagem, né? Celular a gente faz com imagem. Então, na minha época, a gente falava no ouvido de um e ia passando até chegar a outra ponta. Nós vamos fazer mais ou menos isso, só que agora vai ser imagem. Todos vocês vão olhar para lá, não vão olhar para cá mais. E não olhem para trás, a não ser que eu fale para olhar para trás, ok? Eu vou começar fazendo aqui uma brincadeira. Vira para cá, Camila. Você vai me imitar. Vocês não olhem para cá. O que eu fizer, você vai passar para lá, ok? Então, peraí. Segura para mim aqui, vem cá. Ela vai ter que me imitar. Vira para ela. Faz para ela. Exatamente o que eu fiz. Vira, pode virar assim. Vira para a Sara. Você agora. Vira para ele. Vira para a sua irmã. Cacau, vira. Rogério. Vira para o Rogério, né? Vira para o Rogério. Você vai imitar ele. Calma. Você viu o que ele fez? Vira para frente. Vira para trás. Vocês podem ficar olhando para cá. Vira para o Daniel agora. Imita o Daniel. Ok. Vira para ele. Imita. Beleza. Olha lá. Vira, Sara. Olha para ele e imita ele, tá? Você. O que vocês acham? Peraí. O que eu fiz no começo? O que eu fiz? Olha vocês para cá. Nem eu sei que eu me refiro, mas assim. Como é que terminou ali? Como é que você fez? Vai ficar no ar, né? Vocês estão entendendo o que é a fofoca? O que é o Lachon Hará? Compreenderam? Os 20, por favor, um aplauso para os 20. Passa ali e pega um bombom cada um. Isso é o Lachon Hará. Isso é o Lachon Hará. Nós podemos estar cometendo sem ter intenção de cometer. Vocês viram uma imagem, e nessa imagem foi passada completamente diferente toda a ponta. Vou esclarecer para vocês aqui. Óbvio que foi mudando aos poucos, né? Mas eu já tinha combinado com o Rogério, porque quando você faz com 50 pessoas, está tão diferente. Mas eu falei, com 20 talvez não dê. Eu falei, Rogério, é para você mudar. Certo? Representa a pessoa com maldade de coração, com maldade de intenção. Vocês compreenderam aqui a importância de tomar cuidado com o que as pessoas dizem e falam? Certo? Agora, para a gente encerrar, eu vou pedir para vocês todos que se identificaram, vocês vão subir aqui comigo, os que se identificaram, e agora é de verdade. Nós temos uma oportunidade. 1 João 9 fala o quê? Alguém sabe de cor? Vale um bombom. O pastor Bar não vai não, já comeu bombom também. 1 João 9, gente. E se confessarmos, não vale mais bombom, vou falar. E se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Então, o que nós temos que fazer? Pecou? Está doente a alma?
temos que confessar, arrepender para receber cura. 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Então, queridos, o que nós vamos fazer agora, nesse momento, para encerrar? Quem se identificou, praticou Lashon Hará, vai subir aqui no altar comigo. E aí o pastor Mano vai vir, nós vamos orar, nós vamos confessar o pecado do Lashon Hará. Esse é o primeiro aí, meu amigo. Está vendo? E o pastor diz que é o primeiro aí. Ele está dizendo que ele entende que ele precisa ser curado disso. Eu vou subir e vou falar: a Deus, eu quero que me perdoe, porque eu já falei mal de muita gente. Só vem quem se identificou. Quem passando de puro não identificou, fica quieto no banco. Amém? Quem não se identificou não precisa vir. A palavra diz que o Senhor veio para quem é pecador, não veio para quem é santo. Vocês estão entendendo? Glória a Deus. Se você quiser subir, César, pode subir. Se você quiser. Quem não se identificou, fica no banco. Não estou falando que vocês são obrigados a subir, não. Ok? Primeira coisa, olha para mim aqui. Deus olha a intenção do coração. Não adianta subir aí e falar assim: eu confesso o pecado do Lashon Hará, sou doente da alma. Não. Deus quer que você seja sincero. Ok? Deus quer que você fale para Ele assim: Senhor, eu pequei. Eu cometi o pecado do Lashon Hará. Eu sou um doente que precisa ser curado. Repita comigo aqui: Senhor, eu reconheço o pecado do Lashon Hará. Eu reconheço que sou doente da alma. E verdadeiramente eu quero a cura e o perdão. Eu quero que o Senhor me limpe, Senhor. Me faça alvo como a neve. Que eu possa sair daqui melhor do que eu entrei. Pai, em nome de Jesus, eu suplico pelo teu perdão, pela tua bondade e misericórdia. E quero confessar esse pecado. E agora cada um orando. Nós vamos orar com vocês. Enquanto você está orando, nós estaremos aqui orando por vocês. No meio de vocês. Começo eu e vocês vão orando. Se parar o microfone, vocês continuem. Santo Deus, eterno Deus e Pai, nós somos gratos ao Senhor por essa oportunidade de estar confessando o pecado do Lashon Hará. Nós somos doentes na alma e eu me coloco em primeiro lugar. Quero ser curado, quero ser sarado, quero sair daqui melhor. E essas pessoas que aqui estão, Senhor, reconheceram que pecaram. Mas nós cremos na tua palavra, de 1 João 9, que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. E eu quero sair daqui hoje diferente. Eu quero sair daqui melhor do que eu entrei. Eu quero deixar a fofoca de lado, Senhor. Eu não quero mais fofocar, Pai. Eu quero que o Senhor trabalhe em mim e me dê libertação de alma, de mente. Eu quero melhorar na minha vida. Eu não quero ser quem eu era. Eu quero libertação total, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos por cada vida. Nós confessamos para a vergonha nossa. Está sendo registrado para quem estiver vendo, onde quer que esteja vendo. Esses que estão aqui em cima estão confessando o pecado para a vergonha deles, mas estão clamando por cura, porque querem receber do Senhor o perdão dos pecados. Então, em nome de Jesus, nós entregamos nossas vidas em tuas mãos e pedimos que nos perdoe. Continue orando, continue orando, continue orando. Em nome de Jesus. Santo Pai, nós te louvamos nessa hora por essa palavra tão abençoada. E Deus, queremos nessa hora confessar a Ti que muitas vezes defraudamos a Tua palavra e denegrimos a imagem de muitas pessoas que muitas vezes não tinham culpa daquilo que nós falamos. E nós aprendemos agora, nos arrependemos de profundamente nosso coração e pedimos que o venha perdoar os ídolos do nosso coração. O ídolo da fofoca, o ídolo da maledicência, o ídolo da inveja, do ciúme, que muitas vezes vem, meu Pai, impregnado em nossa fala. A palavra diz que a boca fala do que o coração está cheio. E nós oramos nessa noite para que o nosso coração seja mudado. Tira toda a erva daninha, toda a praga, meu Pai, toda a amargura, expectativa não, ó Deus, atendida no nosso coração, e nos dê um coração cheio de amor, um coração cheio da presença do Teu Espírito Santo. Lava-me, Deus, lava-nos
abençoa-nos nessa noite e ajuda-nos a sermos uma igreja sarada, sarada emocionalmente. Ajuda-nos a cuidar do nosso coração, como nós cuidamos, meu Pai, do nosso corpo. Limpa o nosso coração de toda imundícia, de toda sujeira, no nome do Senhor Jesus Cristo, e que a partir de hoje o Senhor possa colocar guarda à porta dos nossos lábios, guarda a porta da nossa boca. Espírito Santo, nos ajude a andar em santidade, cuidar do nosso coração e daquilo que sai dele, em nome de Jesus Cristo. Você vai ter 1 minuto para ir para os bancos, se ajoelhar e falar com Deus, você e Deus. 1 minuto só. Enquanto isso, quem tiver louvor pode tocar um louvor. Nós vamos encerrar e agradecer a todos vocês. Muito obrigado. Mas agora é hora de ajoelhar e orar. Você e Deus. Amém? Para você que está em casa, Deus te abençoe também. Que você consiga libertação do pecado da jornada. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.